Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no vídeo de leitura da Bíblia, aqui do canal Paz do Senhor. Espero que o Espírito Santo esteja conosco nessa leitura, que Ele nos acompanhe, nos abençoe, que consigamos absorver o máximo possível da leitura da Palavra do Senhor. Amém. Então, continuamos lendo Êxodos. Hoje leremos do 12:1 ao 12:20. Vamos lá? Disse a Moisés e Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falarei a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeitos e de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolorá à tarde. Tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajados na mão. Comereis às pressas. É o Pessá de Amé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. Sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que eu estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei adiante. Sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que eu estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrais como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrais para decreto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães matzah, sem fermento. Desde o primeiro dia tirais o fermento de vossas casas, pois todo o que comer amistés, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vós prepareis somente o que cada um deve comer. Celebreis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, do dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães de matzah, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão, nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães matzah, azimos. Então, vamos lá, a nossa tão amada Páscoa, que significa Páscoa. Então, a primeira Páscoa foi celebrada
para a libertação do povo hebreu do Egito. Só que a primeira Páscoa foi celebrada antes da libertação, então foi uma festa de fé. Deus falou para eles prepararem o cordeiro para fazer pão sem fermento, mas já de cintos atados. Deus ordenou que os hebreus fossem comemorar a Páscoa com pão não fermentado. Por quê? Porque esse pão não fermentado, ele ficava pronto lá na hora, era mais rápido para se fazer, comer e partir. Então deviam estar todos de cintos atados, cajados na mão, vestidos para partir. Mas eles eram escravos, por que eles fariam isso? Porque tinham fé, porque Deus falou que ia fazer e faria. Então todos deviam fazer como ele mandou. Para na hora que Deus fosse prestar seu julgamento sobre o Egito, para que o povo hebreu não fosse levado primogênito junto dos primogênitos dos egípcios, eles deviam passar o sangue do cordeiro que foi sacrificado na batente das portas, para que Deus soubesse que ali era um filho dele que estava presente e que não caísse juízo sobre eles. Por que um cordeiro? Um cordeiro perfeito. Porque o cordeiro era um símbolo de um inocente que estava sendo sacrificado no lugar desse povo. A nossa Páscoa hoje é celebrada porque Jesus, que era um cordeiro perfeito, sem pecados, se sacrificou no nosso lugar. Se nós formos ver tudo que Jesus passou na Páscoa, é exatamente a mesma coisa do que aconteceu antigamente. Ele foi expiado durante 3 dias, depois ele foi para a cruz, ficou um tempo na cruz, lá derramou sangue. Tudo isso foi a mesma coisa que aconteceu aqui em Êxodo, quando o povo hebreu ia ser liberto do Egito. Então essa é uma lição de fé, porque esse povo cria num Deus que mandou eles se prepararem para sair da escravidão. E para isso eles teriam que fazer algumas coisas, mesmo sem sentido, mas havia um sentido, porque Deus mandou, e quando Deus manda, quando Deus promete, ele fará. Então, se ele falar para você não preparar pão fermentado, porque vai ter que sair às pressas para a sua liberdade, então faça, porque o que Deus promete, ele fará. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, curta o vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.